Vamos continuar o nosso curso de teoria geral do processo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação da norma processual. Assim como nós interpretamos o direito, a norma processual também é interpretada da mesma forma de que todos os ramos do direito. Dos métodos clássico, histórico, método clássico, histórico, gramatical, teleológico, sistemático, finalístico. Então, por exemplo, uma norma processual era vista com o fim, qual é o objetivo dela? Melhorar o procedimento para que o juiz possa julgar o direito material. A norma processual ela tem umas fases processuais, os procedimentos processuais. Tudo bem? Então, ela é interpretada de forma gramatical, por exemplo, o sentido da norma. De forma histórica, quando ela foi feita, qual o objetivo que ela tinha. De forma teleológica, qual a finalidade da forma processual, da ampla defesa e contraditório para aquele ambiente jurídico. Mas qual é o sentido sistemático? É você pegar a norma processual dentro de um sistema. Primeiro eu pego a norma constitucional, depois a norma processual, a lei de organização judiciária, o regimento interno do tribunal que está julgando. E aí eu faço uma interpretação sistemática. Tudo bem? Então, só que a norma processual também, além de ser interpretada, é pelo princípio da territorialidade. Ela só vai valer no território que ela está sendo julgado lá no artigo 11 do Código de Processo Civil, onde os juízes exercem em todo o território nacional. É óbvio que tem a extraterritorialidade aí, onde você tem os barcos, os navios, os lugares onde você tem aí a questão do direito internacional, do direito internacional privado, tá bom? O ato jurídico perfeito e a coisa julgada também são respeitados, não poderão ser atingidos pela nova lei processual. Então, se eu tenho uma nova lei processual, a gente tem três correntes que vão advogar aí. A primeira corrente alega que a norma processual vai ter que retroagir. A segunda corrente fala que ela vai começar a valer no momento que ela que ela tem vigência, tá certo? E tem a terceira corrente, pessoas que defendem o isolamento das fases processuais. Então, se eu tenho uma nova lei processual e ela entrou na fase probatória, ela só vai poder ser válida para a fase instrutória, fase de instrução do processo. Quando eu publico uma lei, que hora é que essa lei vai entrar em vigência? Tem juiz que prefere julgar aquele processo na lei anterior. É uma tese. Tem juiz que prefere terminar a fase processual. E tem juiz que aplica imediatamente a lei e que as partes que reclamem qualquer prejuízo. Por isso que a gente discute também a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Tá bom? E nós temos também os princípios do direito processual. Muito importantes também. Os princípios do direito processual é o devido processo legal, né? O juiz imparcial, a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça. O juiz que não preserva esses princípios em qualquer processo é nulo ou vai ser anulável. Vai depender da circunstância que vai gerar a nulidade. Na teoria das nulidades processuais. Então, você sabe muito bem que você pode ter um ato nulo, um ato anulável ou uma irregularidade processual que vai ser sanada, tá bom? Então você não vai encontrar juízes aí que podem discutir um requisito desse, por isso que serve para qualquer processo, serve para qualquer processo essa discussão, tá bom? Então o direito processual ele tem algumas classificações que nós chamamos de jurisdição, ação e processo. Vamos tentar entender. Então, o conceito de jurisdição é oriundo de uma sociedade muito conflituosa. E a base do capitalismo é um conflito. É um conflito entre classes sociais, e isso vai gerar o quê? Furtos, roubos, homicídios, doenças, então é uma sociedade complexa, né? E aí o Estado atua para dirimir esses conflitos. Então a jurisdição tem algumas características. Que características são essas? Primeiro, ela tem uma unidade, a jurisdição é uma, o juiz lá no artigo
do Poder Judiciário da Constituição, onde o Supremo compete ao Supremo Tribunal Federal. Capítulo do Poder Judiciário, compete ao Supremo Tribunal Federal. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Federal. Só você pegar o artigo 102, o 105 e o 109. Compete ao juiz de primeiro grau, lá no 108. Você vai pegar os artigos, ali tem a unidade. E outra é a secundariedade da teoria geral do processo. Porque é um terceiro, por você não exerce as próprias razões. O terceiro é que vai dizer o que vai acontecer com aquele conflito. Então, para que as pessoas, não cheguem, quando as pessoas não chegam nos acordos, entra o Estado, né? E outra é imparcialidade, é atividade desinteressada. O indivíduo leva um problema familiar para o juiz. O juiz vai resolver. Ele está lá pelo princípio da inércia. Ele não queria resolver, ele não queria nem mexer com isso. Mas você levou para ele. Quando você leva para ele, ele vai substituir aquele acordo que você não fez e ele vai resolver. Tá bom? Então a jurisdição tem essas características. Daqui a pouco eu continuo.